Muito bem, quarta-feira é dia de Quero Saber Vida e Carreira. E ao 12h20, o papo é com pais e filhos aí na sua casa. As crianças assumiram, têm responsabilidades a cumprir? Ou são vocês, papais, que fazem tudo? E quando eles já são mais crescidos, mas não conseguem cuidar da própria vida? Calma, que para tudo tem um jeito. A Vanessa Tobias está chegando para salvar a sua pele nesse momento, tentando ajudar. Boa tarde, Vá, bem-vinda. Boa tarde, gente. Todo mundo que mora numa casa precisa ajudar a cuidar dela, certo? Dá pra gente ajudar a tornar as crianças e jovens mais responsáveis nesse processo também? Com certeza, e a surpresa é que a partir dos 2 anos as crianças já podem ajudar em casa. Olha isso! Vamos lá então saber, vamos perguntar aqui, vamos começar com as perguntas do telão, já você explica pra gente melhor isso, vamos lá. Tanta coisa, que será que se eu organizar isso aqui eu não vou ficar cansada de depois fazer todas as tarefas, as lições de casa? A nossa preocupação é sempre se a gente cobra mais ou isso é o suficiente para que não interfira nos estudos, para que tenha tempo para brincar ainda. O que você sugere? Que menina mais arretada. Acho que o nome dela é Manu, será que eu não vou viu? ficar cansada? Acho que o nome dela é Manu. Manu é o seguinte, quanto mais, e para a mãe dela também, quanto mais atividades a criança faz, mais ela aprende a organizar a quantidade dessas tarefas. Significa que na escola ela vai se apresentar como uma liderança no futuro, porque ela vai saber articular muitas coisas ao mesmo tempo. A gente tem a fantasia de que a criança já está cansada porque ela brincou muito. Ela precisa aprender a organizar brincadeira e as tarefas da casa junto. Pode seguir em frente com as tarefas, tranquilamente. Significa que ela dosa a brincadeira sabendo que tem tarefa para cumprir. Sabendo que tem tarefas para cumprir. Maravilha. Ela faz parte do contexto. Telão para você, Vanessa. Suelen, de Campo Bom. Meu filho tem 11 anos, eu mando ele fazer os deveres, arrumar a cama, secar a louça, mas ele só quer o... Aqui está telefone, mas eu vou dizer, ele só quer o celular. Sim. 24 horas de briga com ele, e aí? É muito importante estabelecer as ordens da casa com combinados. Eu preciso sentar com esse filho e dizer a ele que ele vai fazer aquilo que eu disser. Eu sou a liderança da casa e, por enquanto, ele precisa colaborar com as atividades. Significa que, para ter o telefone, ele também vai ter que fazer as coisas que não são tão prazerosas para ele. Isso é viver. Os pais precisam frustrar seus filhos. Mas se o processo já caiu no descontrole, se já acostumou o filho no celular, como é que retrocede nisso? Peça orientação. A gente precisa de ajuda. Às vezes é uma ausência do pai. E se a ausência do pai está muito frequente, é natural que ele tenha dificuldade em realizar coisas básicas. Criança que não entrega é falta desse pai. Peça ajuda para um profissional, um mediador escolar, um psicólogo, um psicanalista, alguém que saiba te ajudar a pensar. Perfeito, então. Vamos a mais uma por aqui. Agora, a Cristiane de Araranguá pergunta, como fazer meu filho se interessar pelos estudos? Ele fica muito no computador, jogando. Uma coisa que a pedagogia está se adaptando e compreendendo é que, para eu aprender geografia, vai ser muito mais interessante se eu souber onde foi que meu pai, meu avô nasceu, de que país eles vieram. Eu preciso fazer a criança aprender de dentro para fora. Ele vai se interessar se ele compreender a utilidade para o autoconhecimento. Por que eu vou aprender história? Porque eu vou me conhecer melhor. Ele vai se interessar à medida que ele vê que, na prática, existe o que ele está estudando. E como é que faz ele largar do computador e ter interesse por Regras. isso? Regras. Isso é importante. Não quer dizer tira o computador, mas é importante que ele saiba que existe um tempo para tudo. Frustrar os filhos faz parte. Nós não nos frustramos direto? Claro. Faz parte. Então o tempo agora é para você continuar respondendo os nossos telespectadores ali no computador. Vanessa. E agora, de volta com o nosso Quero Saber Vida e Carreira, Vanessa Tobias está tirando as dúvidas dos pais que gostariam que os filhos fossem mais responsáveis ou que estão preocupados se estão cobrando de mais ou de menos. Vamos então, vá para mais uma pergunta aqui no telão. Vamos lá. É em vídeo e é da Júlia. Vanessa, eu não me importo de dar água pra minha cachorrinha bem fofinha e comida, mas você acha que eu devo juntar a caquinha dela? Eu acho que não, porque é muito fedido, né? Que figura é essa? Dá para dar bronca? Eles são muito sedutores, esse é o problema, porque eles são demais. Olha, Júlia, é importante que a gente saiba que todas as atividades têm início, meio e fim. Aí eu vou perguntar para a mãe, como é que eu faço para não achar tão difícil fazer? Aí a mãe compra uma luva, lava bem a mãozinha com sabonete bem cheiroso, mas faz com que a criança compreenda que
tudo tem início, meio e fim. Agora, o cachorro é da família toda, então eu posso sim dividir as atividades entre os familiares. Lembrando, a criança já pode fazer essa limpeza a partir da idade da Júlia. Mas numa dessa, a mãe pode entrar começando a fazer, mostrando que faz junto. Isso, que não é tão fedido assim, que dá para colocar a luva, ficar de longe, botar um sabonete cheiroso e que faz parte do processo. A vida, ela tem isso. Brincar com o cachorro é super prazeroso. Às vezes tem um ônus que é ter que limpar a sujeira. E o prêmio vai ser o cachorrinho cheiroso. Cheiroso, cheiroso e fofo. Tem mais perguntas para você. Vamos lá. Estela de Biguaçu tem um filho de 19 anos que não trabalha nem estuda, é um neném. Sempre que pressiono ele, vai embora e volta quando passa necessidade. O que é que eu devo fazer com o garotão de 19? Sabe que eu sempre agradeço esse tipo de pergunta, porque é muito transparente e tem que ter muita coragem para a gente revelar isso, né? São 19 anos, o que significa que faltou estrutura no começo. Para essa fase da vida, procura a ajuda de um profissional. É sempre importante ter alguém para auxiliar, porque aqui anuncia um problema com o pai. Quando a criança não consegue um trabalho, que vira então uma criança adulta, quando ela não consegue realizar uma tarefa, faltou disciplina no boletim, faltou alguém que verificava que na rotina existia um resultado sendo entregue diariamente. Se isso faltou, peça a ajuda de alguém. Eu sempre digo, converse com alguém de cabelos brancos, sabe? Alguém que já viveu mais. Sabedoria é muito importante. Ele está te pedindo ajuda de um outro jeito. Sim. É assim. E para mães solteiras isso vale também, porque não tem a presença do pai em casa? Exatamente. Ok. Vamos. Saiba que isso vai acontecer. Pai ausente vai dar trabalho sobre o trabalho dessa pessoa. Márcia de Criciúma pergunta: se não ficarem 90% do tempo no celular ou computador, a vida dos meus filhos não faz sentido. Se eu deixo, sou irresponsável. Se eu controlo, eu sou chata. Márcia, seja chata. Saiba que a chatice de hoje vai ser a estrutura desse ser humano no futuro. Construa com eles atividades diferentes. Façam uma lista de 10 coisas legais para fazer que não seja usar o celular. E sorteiem por semana uma dessas atividades e passem um tempo juntos, redescobrindo o prazer das relações. É que a gente já não sabe mais conviver. Construa a lista, sorteie e divirtam-se de maneira diferente, sendo chata se for necessário. Ok. Né? A Vanessa continua. Né? Eu quero ficar o tempo todo. Continua. Vai lá, Vanessa. E daqui a pouquinho ela volta. Sai Douglas, volta a Vanessa, porque voltamos com Quero Saber, voltar para a última etapa aqui de roda de conversa com a Vanessa Tobias. Hoje o tema é como lidar com as responsabilidades dos nossos filhos. Tem mais pergunta em vídeo agora da Maria Eduarda e da mamãe dela, olha só. Bom dia, eu sou Maria Eduarda, eu tenho 5 anos, eu moro em Florianópolis. Ela gosta muito de nos ajudar na cozinha, sempre se metendo no que a gente está fazendo, principalmente a vovó. A criança ela pode auxiliar nesses tipos de tarefa na cozinha. Não é um pouco perigoso? Maria Eduarda, coraçãozinho para você. É apaixonante. Né? É apaixonante. Assim, quando a gente vai conversar com psicopedagogos, eles falam que quando aprendem sobre como lidar com crianças e a cozinha, a resposta é sempre não. Faca e fogo não combinam de jeito nenhum com criança. Agora, a gente viu o surgimento nos últimos anos das oficinas de culinária, que acostumam a criança, ensinam a fazer iogurte, a fazer bolo, lembrando sempre que dividir a distância, né, do fogão, do fogo, da faca e deixar bem claro o que pertence à idade dela. Então, quer dizer que a criança pode entrar na cozinha, sim, contanto que ela esteja muito acompanhada e bastante distante de qualquer perigo. Você falou que crianças de 2 anos já podem ajudar, como é que é isso? Eu fiz um quadro com as atividades por idade. E tem muita pergunta boa chegando com relação ao que a gente preparou. Vamos lá, então. Olha só, tarefas que as crianças podem fazer. De 2 a 3 anos, já pode guardar brinquedo e já pode pegar frutinha. Ela já sabe fazer o movimento e entender o que ela pode alcançar na cozinha. De 4 a 5 anos, tirar o pó, regar a planta. De 6 a 8 anos, lavar a louça, guardar as compras, abrir geladeira, saber onde é que bota a fruta. 9 a 11 anos, preparar o lanche e fazer lista de compras. Que legal, né? isso. Agora, de 12 a 14, limpar banheiro, separar as contas para pagar, pode ajudar a cuidar do irmão mais novo. Quer dizer assim, essa aqui é uma lista montessoriana. Se a gente for na internet, a gente vai encontrar mais atividades por idade e a gente vai perceber que o que a gente precisa é acreditar que a criança tem condições de participar. Ela não precisa ser sempre infantilizada, ela faz parte de um contexto e ela pode e deve participar das rotinas. Será uma líder melhor e será uma pessoa que sabe trabalhar em equipe com muito mais competência.
E quais são as suas dicas As dicas estão muito boas. de filmes, Muito. livros e que tais? Ó, Crianças Francesas Não Fazem Manha é um best-seller, ensina por que lá dá tudo certo, qual é o contexto da educação. E eu sempre falo do Issam Itiba, Quem Ama Educa, já falamos desse livro, todos os livros desse autor. E filmes, lembram Karate Kid? Sim. Coloquei aqui o de 1984, porque explica a construção da competência Põe de a blusa, maneira... tira a blusa. Põe a blusa, tira a Muito bom. blusa. E Valente, que fala da importância da força da mãe na construção da autoestima da criança para que ela acredite que ela dá conta de fazer as coisas. Ótimo, então. Que pena que terminou, mas Também quarta que vem achei. você volta, Sim, né? quarta que vem a gente Esse tá aí. tema é muito interessante, Obrigada. todos são, na verdade, Gente, né? um beijo para todos em casa. Muito grato. Obrigado, Vanessa. Obrigada, Vai. Eu Quero Saber volta agora na segunda com a nutricionista Bettina Moritz. O papo é com as mulheres. Todas vão enfrentar isso um dia, que é a menopausa. Sabia que tem alimentos que podem ajudar a atravessar melhor essa fase? Mande a sua pergunta para a gente, 489-9633-4567. Lembre sempre de dizer seu nome, sua cidade e, nesse caso, a idade ajuda também.